que o inimigo se sente confortável, porque Satanás não teme quem se acostumou a ouvir sermões. Ele teme quem se permite ser quebrado por eles. Jesus olhou para os fariseus e disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Aqueles homens estavam sempre presentes no templo. Sabiam as escrituras, cumpriam as cerimônias, jejuavam, oravam em público, mas viviam sem Deus. E quantos hoje vivem da mesma forma? Uma espiritualidade de fachada, que impressiona os outros, mas não convence o céu, e tampouco assusta o inferno. O lar, meu irmão, é a verdadeira plataforma do seu cristianismo. A forma como você trata seu cônjuge, como fala com seus filhos, como lida com o silêncio, com o tédio, com o estresse, Isso revela quem você realmente é. É dentro de casa que se prova se você apenas frequenta a igreja ou se verdadeiramente é a igreja. Porque não adianta levantar as mãos no culto e levantar a voz em ira dentro do lar. Não adianta se comover com o louvor se você não ama quem está sob o mesmo teto. A casa revela o coração. E Satanás sabe disso. Ele não perde tempo com quem vive de aparência. Ele ignora a casca religiosa. Mas ele se agita, ele se enfurece, ele se levanta quando uma alma decide levar Deus para dentro de casa. Quando o que você ouve no domingo se transforma na sua segunda-feira. Quando sua fé se derrama na cozinha, no quarto, na conversa do café da manhã. Porque quando a luz entra no lar, as trevas batem em retirada. Quando a palavra de Deus começa a governar os bastidores da sua vida, o inferno começa a perder território. Há muitas pessoas que se orgulham de nunca faltarem à igreja, mas que negligenciam o próprio lar, que são gentis com o pastor, mas ríspidas com o cônjuge, que distribuem abraços no corredor da igreja, mas cultivam frieza na mesa de jantar, que ofertam com alegria, mas não têm paciência para ouvir seus filhos. Isso não é evangelho, é performance. E Deus não se move por performance, Ele se move por entrega. Ele não busca plateia, Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Você pode enganar o pastor, os irmãos, o líder de célula, mas o céu conhece os corredores da sua casa. O céu vê como você trata a esposa quando ninguém assiste. O céu escuta as palavras que você lança em momentos de raiva. O céu sabe o que você consome quando está sozinho. E o céu sabe quando há verdade e quando há apenas teatro. O chamado de Deus hoje é um chamado ao quebrantamento. É um chamado para tirar a máscara, sair da encenação, abandonar a religiosidade confortável e mergulhar em uma fé viva. Porque se o único lugar onde sua fé é visível é dentro do templo, então ela ainda não desceu ao coração. A igreja é importante, é santa, é necessária. Mas o culto mais poderoso não é aquele que você assiste, é aquele que você vive. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Culto não é só o que se faz no templo, é o que se vive no cotidiano. Sacrifício vivo é sua atitude no trânsito, seu tom de voz, sua disciplina no secreto. Deus não está procurando especialistas em liturgia. Ele está procurando corações rendidos, lares consagrados, homens e mulheres que vivam a fé de forma autêntica, mesmo quando ninguém está olhando. É isso que faz o inferno estremecer. Não é o volume da adoração, mas o peso da sinceridade. Não é a elegância da roupa de domingo, mas a humildade na segunda-feira.
Não é o quão eloquente você ora em público, mas o quanto você se prostra diante de Deus em silêncio, no íntimo do seu quarto. Porque é nesse lugar escondido que o céu se manifesta com maior glória, e é ali que Satanás perde sua influência. É hora de parar de medir sua espiritualidade pela frequência aos cultos e começar a medir pela transformação de vida. O templo é lugar de encontro, de edificação, de comunhão, mas a guerra espiritual se vence no cotidiano. O diabo não teme quem apenas escuta a palavra, mas quem pratica. Não teme quem canta, mas quem perdoa. Não teme quem levanta a mão, mas quem dobra o joelho. O inferno não se abala com performance, ele se abala com rendição. Você pode continuar seguindo a multidão que busca conforto espiritual sem compromisso. Ou pode hoje decidir viver uma fé que começa onde ninguém te aplaude. Dentro da sua casa, onde não há palco, mas há verdade, onde não há plateia, mas há presença de Deus, onde não há elogio humano, mas há aprovação divina. E essa decisão é sua. Não há nada mais perigoso para o reino das trevas do que uma casa onde se ora. Satanás não se perturba com discussões teológicas, com longos discursos ou com aparências religiosas, mas ele teme profundamente um lar onde a oração é prática diária, onde cada cômodo se torna um altar e onde cada membro da família aprende a dobrar os joelhos antes de levantar a voz. O inferno estremece quando uma mãe se tranca no quarto e intercede pelos filhos com lágrimas. Quando um pai unge as portas de sua casa, clamando por proteção e direção. Quando dois cônjuges se reúnem para buscar a presença de Deus com sinceridade e temor. Esse é o tipo de ambiente que afasta o inimigo sem precisar dizer uma palavra, porque onde há oração, há fogo do céu queimando em silêncio. Daniel, no Antigo Testamento, nos dá um exemplo poderoso e inabalável. A Bíblia diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Daniel não começou a orar quando o problema surgiu. Ele já tinha uma vida de oração. Sua casa era uma casa de guerra espiritual, de comunhão, de constância. E o que nos impressiona nesse relato é que Daniel não precisou responder aos seus inimigos com palavras. Ele apenas orou e o céu respondeu. Você não precisa de um microfone para fazer o inferno tremer. Você precisa de um coração sincero diante de Deus, um lar consagrado em oração, um espírito que insiste em clamar, mesmo quando tudo à volta diz que não vale a pena. O diabo teme o som da oração, não porque ela seja barulhenta, mas porque ela é uma arma invisível que rompe cadeias espirituais. Quando uma casa ora, o ambiente muda, a opressão vai embora, a confusão cessa, a paz entra. Porque onde o nome do Senhor é invocado com fé, ali o Espírito Santo habita com poder. Talvez você esteja vivendo em um lar onde há silêncio espiritual, onde ninguém ora mais juntos, onde cada um vive sua fé de forma isolada, como se fosse algo privado demais. Mas não foi assim que Deus nos ensinou. Em Atos 1:14, lemos que os discípulos perseveravam unânimes em oração e estavam, onde? Em uma casa. Foi ali no cenáculo que o Espírito Santo desceu com poder. Foi ali, em meio à busca unida, que o céu rasgou e desceu como fogo. Deus sempre honrou lares que oram juntos. Ele visita famílias que se unem para invocar seu nome. E é por isso que Satanás investe tanto para dividir casais, para silenciar mães, para cansar pais, para fazer os filhos acharem a oração algo ultrapassado. Porque ele sabe que onde há oração, o seu domínio se desfaz.
Não é à toa que tantos lares hoje estão frios espiritualmente. Não é porque a igreja falhou, não é porque a palavra perdeu seu poder, é porque a oração foi abandonada. A rotina tomou o lugar da devoção. O entretenimento substituiu o tempo no altar. E com isso, abrimos portas. Portas para a ansiedade, para medo, para confusão, para ataques invisíveis. Mas quando você decide restaurar o altar da oração em sua casa, você fecha essas portas e convida o próprio Deus para governar novamente cada detalhe do seu lar. E não se trata de orações decoradas ou mecânicas, trata-se de clamor sincero, daquela oração feita com voz embargada, com lágrimas, com verdade, daquela súplica de madrugada, do joelho que dói, mas permanece. Do Senhor, tem misericórdia de nós, dito entre soluços. A oração que muda a atmosfera é a que vem de um espírito contrito. É o pai que, mesmo sem saber falar bonito, ora pelo filho antes de dormir. É a esposa que, mesmo sem força, clama em silêncio enquanto lava a louça. É o jovem que fecha a porta do quarto e ora pelo seu futuro. Essas orações são como incenso diante de Deus e são também como bombas espirituais contra as obras das trevas. Se o seu lar está sendo alvo de ataques espirituais, se há confusão constante, brigas inexplicáveis, cansaço que não passa, angústia sem causa, talvez o que está faltando não seja mais disciplina, mas mais oração. Porque há batalhas que não se vencem com conversa, nem com conselho, nem com psicologia, embora tudo isso tenha seu lugar. Há lutas que só se vencem com joelhos no chão e coração no céu. Jesus mesmo disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. Há castas. Há demônios que só recuam diante de uma vida consagrada em oração. Não espere que a igreja resolva o que é responsabilidade do seu lar. O altar começa em casa. A guerra é travada dentro de casa. E a vitória começa no secreto, onde ninguém vê, mas onde Deus se manifesta com poder. Uma casa onde se ora é um território blindado. É um lar que pode até passar por tempestades, mas permanece de pé. Pode ser abalado por circunstâncias, mas não se rende às trevas, porque tem raiz profunda, porque é sustentado pelo próprio Deus, e não importa se você mora sozinho ou com a família. Um só justo que ora dentro de um lar é suficiente para mudar tudo ao redor. Lembre-se de Abraão intercedendo por Ló. Lembre-se de Ana orando por um filho. Lembre-se de Pedro sendo libertado da prisão enquanto a igreja, reunida numa casa, orava sem cessar. Há poder no clamor persistente, então levante-se, reacenda a chama, mesmo que sozinho, mesmo que sem palavras bonitas, mesmo que chorando. Comece a orar na sua casa e você verá o que o céu pode fazer quando encontra um coração quebrantado e um lar disposto a se tornar altar. Porque Satanás pode zombar de rituais, mas ele não suporta uma família que ora. A Bíblia não foi escrita para ocupar espaço em estantes, nem para servir de ornamento na sala de estar. Ela é viva, é ativa, é espada de dois gumes e, quando aberta com reverência dentro de casa, ela transforma ambientes, confronta pecados ocultos e revela caminhos de libertação. Satanás não teme o livro fechado. Ele teme a palavra lida com fome, meditada com humildade e aplicada com fé. É por isso que ele faz de tudo para manter a Bíblia ignorada, para tirar o tempo, para gerar distrações, para fazer com que até os crentes sinceros digam: depois eu leio. Porque o diabo sabe que quando a palavra entra de verdade num lar, o reinado dele acaba ali. O salmista declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E que é uma lâmpada senão o que guia no escuro.
Muitos lares estão em trevas não por falta de religiosidade, mas por falta de direção. E direção só se encontra quando se abre a Bíblia não apenas com os olhos, mas com o coração. A Palavra de Deus é o único manual que revela os pensamentos mais profundos de Deus e os caminhos mais seguros para quem deseja andar em santidade. Um lar sem a Bíblia é um navio sem bússola. Está à deriva, mesmo que tudo por fora pareça normal. Josué, ao liderar o povo para a terra prometida, fez uma declaração que ecoa até hoje com autoridade e desafio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Ele não disse, vamos frequentar o templo, ou vamos praticar a tradição. Ele disse, serviremos, e o serviço a Deus começa pela obediência à sua palavra. Era uma decisão que envolvia toda a casa, toda a rotina, toda a vida. E a base desse serviço era o conhecimento contínuo da vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Hoje, em muitos lares cristãos, há Bíblias em vários cômodos, mas nenhuma no coração. O inimigo não se preocupa com o número de exemplares da Bíblia na casa. Ele se incomoda quando alguém a lê com reverência e a vive com integridade. A Bíblia foi escrita para moldar o caráter do homem, para corrigir os erros, para dar sabedoria prática, para revelar o coração de Deus. Quando ela se torna o centro da vida familiar, ela fecha as portas para a confusão, o engano, a carnalidade e o pecado. A palavra de Deus é escudo contra as setas do inimigo, é espada para o combate, é pão para alimentar a alma cansada, é água que limpa, é fogo que queima as impurezas, é martelo que despedaça resistências, e o lar que a sustenta como pilar jamais será destruído, mesmo que as tempestades venham. O diabo pode até tentar, mas não consegue permanecer onde a verdade é proclamada dia após dia. É preciso entender. A prática da palavra vai além da leitura ocasional. É ouvir com atenção, meditar com profundidade, aplicar com sinceridade. É quando pais e filhos conversam à mesa sobre o que Deus falou. É quando casais decidem juntos perdoar, porque a Bíblia os exorta a fazê-lo. É quando decisões são tomadas com base no que Deus diz e não no que o mundo grita. Um lar que vive a palavra não se dobra aos padrões do sistema, não se rende às pressões da cultura, porque tem raízes em algo eterno e imutável. Satanás trabalha incansavelmente para desacreditar a Bíblia. Ele tenta fazer parecer que ela está ultrapassada, que não é prática, que é difícil de entender, que só serve para o culto de domingo. Ele tenta relativizar seus mandamentos, distorcer seus ensinamentos e silenciar suas verdades. Mas quando uma família decide colocar a palavra como bússola, ela se torna inabalável, não perfeita, mas firme, não livre de lutas, mas fortalecida para vencer. Imagine um lar onde, ao acordar, a palavra é lida antes das redes sociais, onde filhos aprendem versículos com os pais, não apenas na escola bíblica, onde o conselho dado numa crise conjugal é buscado nas Escrituras e não em programas de televisão, onde a Bíblia está aberta na sala, não como decoração, mas como fonte constante de orientação. Esse é o tipo de ambiente que o inferno não suporta, porque ali a verdade reina. E onde a verdade reina, a mentira não pode permanecer. Há muitos que dizem não ter tempo para a leitura bíblica, mas tempo não é uma questão de agenda, é uma questão de prioridade. O que é prioridade se encaixa, o que não é, sempre terá desculpa. Se você não alimenta sua fé com a palavra, você está alimentando sua alma com outra coisa, e tudo o que não vem da verdade enfraquece. Nenhum crente forte espiritualmente se formou longe das Escrituras.
Nenhuma família sólida espiritualmente se construiu sem esse alicerce. A palavra é a fundação, e sem fundação tudo desaba. Você precisa hoje olhar para dentro do seu lar e responder: a Bíblia está sendo vivida aqui? Ou está empoeirada, esquecida, ignorada? Você precisa decidir se ela será a autoridade final da sua casa ou se continuará sendo apenas uma lembrança de tradições passadas. Porque a palavra de Deus é viva, mas ela só opera onde é honrada. Não basta conhecer versículos, é preciso permitir que cada versículo te conheça, que penetre na tua alma, que confronte os teus hábitos, que molde os teus valores, que transforme as tuas escolhas. E quando isso acontece, o lar se torna forte, não porque é perfeito, mas porque é guiado pelo autor da vida. Satanás não teme crentes que apenas conhecem a Bíblia, ele teme aqueles que vivem o que ela diz. E se hoje você quiser fechar as portas do seu lar para as trevas, comece abrindo a Bíblia com temor. Faça dela o seu manual de vida, ensine-a aos seus filhos, medite nela dia e noite. Decida hoje que sua casa será conhecida no céu, não por ser grande, bonita ou moderna, mas por ser uma casa firmada na rocha da palavra de Deus. O ambiente onde o perdão é cultivado se torna terreno sagrado. Não porque tudo é perfeito, mas porque ali a graça de Deus tem liberdade para agir. O diabo não precisa de muito para entrar em um lar. Uma mágoa não resolvida, um rancor cultivado em silêncio, uma palavra maldita que nunca foi tratada. Ele se alimenta da divisão, da frieza, da falta de reconciliação. Onde o perdão é negado, o inferno se instala com facilidade. Mas onde há arrependimento sincero, onde um olha nos olhos do outro e diz, me perdoa, o diabo perde o direito de permanecer. A palavra de Deus é clara e direta. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26, 27. A ira não tratada é como uma porta entreaberta, um convite ao inimigo. Cada dia que você dorme sem resolver uma mágoa, é um dia em que Satanás encontra mais espaço para operar. Não é exagero. É princípio espiritual. A falta de perdão não é apenas um problema emocional, é uma brecha espiritual. Ela aprisiona a alma, endurece o coração e cria um ambiente propício para a destruição. Jesus contou a parábola do credor incompassivo para nos mostrar a gravidade de negar perdão. Um homem perdoado de uma dívida impagável recusa-se a perdoar um valor irrisório que outro lhe devia. Mateus 18, 23, 35. O Senhor, indignado, manda entregá-lo aos verdugos. Por quê? Porque quem foi alcançado pela misericórdia e se recusa a transmiti-la, torna-se refém de sua própria dureza. E muitos lares estão aprisionados assim. Pais que não perdoam filhos, irmãos que não se falam há anos, casais que dividem o teto, mas não o coração. Onde isso permanece, não há paz, apenas fachada e ruína iminente. O perdão é uma arma espiritual poderosa. Ele quebra maldições, ele anula sentenças, ele dissolve laços invisíveis de ódio e, sobretudo, ele fecha a porta para a atuação demoníaca. Porque onde há perdão, há liberdade. Onde há perdão, há restauração. Onde há perdão, o Espírito Santo habita com alegria. Não existe lar que não enfrente falhas, ofensas, mal-entendidos. Mas existe lar que escolhe perdoar, mesmo quando seria mais fácil guardar ressentimento. E essa escolha salva vidas. Talvez o maior campo de batalha da sua vida não esteja lá fora, mas dentro da sua casa. Talvez você carregue no peito palavras ditas por alguém que você ama e que ainda hoje te ferem como lâminas afiadas. Talvez você esteja convivendo com o silêncio de alguém que deveria estar ao seu lado, mas decidiu se afastar emocionalmente. E o tempo vai passando
e a ferida vai se aprofundando e Satanás vai ganhando espaço. Mas você precisa entender, o perdão não é sentimento, é decisão, é ato de obediência, é resposta ao que Cristo fez por você. Você não perdoa porque a pessoa merece, você perdoa porque você foi perdoado, porque Jesus carregou seus pecados, suas vergonhas, suas dívidas, porque Ele olhou para você com compaixão quando tudo em você gritava culpa. E se você não transmitir isso aos outros, a própria graça que recebeu começa a se perder na indiferença. Lares inteiros são restaurados quando alguém decide dar o primeiro passo e dizer: chega de muros, chega de silêncio, eu te perdoo. Isso pode parecer fraqueza para o mundo, mas para o céu é um ato de glória. Quantas vezes você já passou dias, semanas, meses convivendo com alguém sem conversar de verdade? Quantas vezes o orgulho te fez calar quando deveria pedir perdão? Quantas vezes você sentiu que deveria estender a mão, mas se recusou porque o outro também errou? Esse ciclo de dureza é o que alimenta a atuação das trevas. Satanás quer que você fique preso na mágoa, porque assim você não ora. Mas não lê a palavra com o mesmo fervor. Não se aproxima de Deus com liberdade. A amargura é como ferrugem na alma. Vai corroendo tudo aos poucos até destruir por completo. Mas há esperança, há restauração, há reconciliação. E ela começa com quebrantamento. A palavra diz que Deus não despreza um coração contrito e humilhado. Salmo 51:17. O céu se move quando alguém se humilha para perdoar. Quando um pai se aproxima de um filho e diz: me perdoa, eu errei. Quando um cônjuge, com lágrimas, reconhece: eu falhei com você. Essas atitudes que parecem pequenas aos olhos humanos desatam nós espirituais profundos. E o que parecia impossível de ser reconstruído, Deus levanta do pó. O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Ele não anula o que foi feito, mas nos impede de viver reféns do que passou. Ele não depende da mudança do outro, depende da sua decisão de romper o ciclo. Um lar onde o perdão flui se torna leve. As conversas voltam a acontecer. O toque volta a ser sincero. O riso retorna. A paz se instala. Porque onde reina o perdão, reina Cristo. E o perdão não é um evento, é uma prática, é diária, é contínua. É uma escolha constante de não alimentar a ofensa, de não permitir que a ferida defina os próximos passos, de escolher amar quando seria mais fácil odiar, de escolher restaurar quando o mundo diz que é melhor seguir sozinho. Esse tipo de ambiente é precioso aos olhos de Deus e é insuportável para o reino das trevas. Se você quer blindar seu lar contra o mal, comece hoje examinando seu coração. Há alguém a quem você precisa perdoar? Há algo que você precisa pedir perdão? Não adie mais. Cada dia sem perdão é um convite ao inimigo. Mas cada passo em direção à reconciliação é um passo em direção à libertação. Faça do seu lar um lugar onde o amor cobre multidão de pecados, onde a graça é maior que o erro, onde a paz triunfa sobre o orgulho. O lar onde o perdão reina não é perfeito, mas é sagrado, porque ali Cristo está presente, e onde Ele está, nenhuma treva pode permanecer. A presença do Espírito Santo não é apenas uma realidade para os grandes encontros espirituais. Ela não se restringe aos congressos, vigílias ou reuniões lotadas. O Espírito de Deus deseja habitar nos detalhes, nos gestos pequenos, no silêncio entre as palavras, nas escolhas feitas ao longo do dia. Satanás não se desespera apenas diante de manifestações extraordinárias. Ele treme quando encontra uma família que vive o ordinário de forma extraordinária, porque aprendeu a ser guiada pelo Espírito em tudo. É ali,
na simplicidade do cotidiano, que o céu desce e o inferno recua. A Escritura nos mostra com clareza que a evidência do Espírito não está no barulho, mas no fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Esses frutos não se manifestam num palco, se revelam na cozinha, no quarto, na sala, no corredor. Eles florescem no ambiente familiar. São notados quando alguém escolhe não revidar, quando um cônjuge decide esperar com paciência, quando um pai responde com mansidão em vez de gritar, quando uma esposa permanece fiel, mesmo em meio à luta. Essa vida cheia do Espírito não é teórica, é prática, visível, concreta. O diabo não suporta um lar onde o Espírito Santo governa, porque ele sabe que ali suas estratégias são anuladas. Ele tenta provocar ira e encontra mansidão, tenta gerar confusão e encontra paz, tenta semear ciúme e encontra amor. Ele tenta soprar o desânimo e encontra alegria. O lar cheio do Espírito não é dominado pela carne, é governado pelo céu. E esse tipo de lar é inabalável, não porque não enfrenta problemas, mas porque aprendeu a caminhar em outro nível. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo impressionante. O anjo disse a ela: "Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá." Lucas 1:35. E a partir desse momento, a presença do Espírito Santo não a levou a buscar fama, nem palco, nem status. Ela voltou para casa, continuou servindo, continuou obedecendo, continuou amando. Foi ali, na rotina, que ela carregou o Salvador do mundo. Maria nos ensina que ser cheio do Espírito é continuar fazendo as mesmas coisas, mas com outro espírito. É transformar o comum em sagrado. Você quer ver o Espírito Santo se manifestando na sua casa? Então comece pelas pequenas coisas, pela maneira como você fala, pelo tom de voz, pela forma como você serve sua família, pela disposição de perdoar rápido, de ouvir mais do que falar, de escolher a paz quando poderia criar conflito. O Espírito Santo não se impõe, ele é convidado, ele habita onde encontra um ambiente receptivo, e um coração obediente é sua morada preferida. Não espere um arrepio para saber que ele está presente. Perceba-o no domínio próprio diante da provocação, na alegria mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, na decisão de continuar crendo quando tudo diz que não há mais saída. É assim que o Espírito Santo age. Ele molda, transforma, sustenta. Ele não apenas visita, ele permanece. E quando ele encontra um lar onde pode descansar, ele faz desse lugar um refúgio. O lar se torna um abrigo contra a tempestade espiritual. As conversas mudam, o ambiente muda, as crianças percebem, os vizinhos percebem. Tudo passa a carregar um perfume diferente. Não há gritaria, mas há autoridade. Não há tensão constante, mas há firmeza. Não há religiosidade, mas há santidade real, silenciosa, concreta. Satanás odeia essa atmosfera, porque ela o expulsa sem esforço, porque ela revela a luz sem alarde, porque ela afasta toda a treva sem que ninguém precise levantar a voz. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E a liberdade que o Espírito traz começa dentro de casa, libertando da impaciência, da aspereza, da rotina amarga, da ausência de afeto. Ele traz de volta o carinho, o olhar, o toque que cura, o tempo dedicado ao outro. Ele restaura o que parecia perdido, reacende o que estava apagado. Mas essa presença precisa ser cultivada. Assim como uma chama, ela precisa ser alimentada. Não se acende o fogo e o abandona. É preciso vigilância.
é preciso sensibilidade, é preciso renúncia. O Espírito Santo não age onde há dureza de coração. Ele se entristece onde há arrogância, gritaria, mentira, orgulho. É necessário criar um ambiente onde ele seja honrado, com atitudes, palavras, intenções. E isso começa com uma decisão: viver cada dia debaixo da sua orientação. Talvez você ache que sua casa está espiritual demais para que o Espírito volte a agir. Talvez as feridas sejam profundas. Talvez o desgaste tenha te deixado frio, apático, seco. Mas Ele é especialista em soprar sobre os ossos secos. Ele é mestre em reacender o que já não brilha. Ele pode visitar sua casa hoje, não com espetáculo, mas com restauração. Não com barulho, mas com transformação. Comece agora. Clame pela presença dele no seu lar. Peça que ele invada sua rotina, que ele esteja com você enquanto você trabalha, limpa, cuida, conversa, ensina, escuta, abraça. Peça que ele governe seus impulsos, que ele dome sua língua, que ele te lembre do que é certo na hora certa. Essa sensibilidade ao Espírito é o maior escudo que você pode construir na sua casa, porque onde ele reina, o maligno não encontra acesso. Um lar onde o Espírito habita é como um jardim regado, floresce mesmo em meio ao deserto, brilha mesmo em dias nublados, prospera mesmo diante da escassez, porque sua força não está nas circunstâncias, está na presença. E essa presença é o maior tesouro que uma família pode ter. E se o inimigo tem se levantado contra a sua casa, lembre-se, ele pode resistir a gritos, mas não resiste à presença do Espírito. Ele pode suportar discursos, mas não suporta frutos. Ele pode zombar de rituais, mas teme uma vida verdadeiramente guiada pelo Espírito de Deus. Faça do seu lar um altar de comunhão com o Espírito Santo. E você verá o que significa viver com o céu habitando dentro de casa. Satanás não teme um cântico bonito. Ele não recua diante de melodias bem compostas, mas ele treme, ele odeia, ele foge de uma adoração que nasce no secreto, que brota do coração, que sobe ao céu mesmo quando tudo à volta diz que não. Há razão para louvar. Quando um lar decide adorar a Deus, não apenas com palavras, mas com a vida, com o ambiente, com o espírito quebrantado e com a alma rendida, o inferno perde poder naquele território. Porque a adoração verdadeira é mais do que música, é um testemunho vivo de que Deus reina naquele lugar. Atos 16 nos mostra o que acontece quando o louvor é liberado em meio às trevas. Paulo e Silas estavam na prisão. Haviam sido espancados, estavam com os pés presos no tronco, cercados de escuridão, dor e humilhação. Mas à meia-noite, em vez de murmurar, eles adoravam. E enquanto adoravam, os alicerces da prisão tremeram. As portas se abriram, as correntes se romperam. O poder de Deus invadiu aquele lugar por causa da adoração. Agora imagine, se isso aconteceu em uma prisão, o que não pode acontecer dentro de um lar que adora? O mesmo Deus que libertou naquele cárcere ainda age com poder quando encontra corações adoradores dentro de casa. A adoração não é algo reservado para os domingos. Ela não pertence apenas ao templo. A adoração é atitude constante. É reverência no falar, é gratidão no servir, é louvor no silêncio, é entrega no oculto. É possível adorar a Deus lavando a louça, cuidando de uma criança, dirigindo para o trabalho, organizando a casa, desde que o coração esteja voltado a Ele. Quando uma família transforma cada gesto cotidiano em uma expressão de gratidão e honra ao Senhor, aquela casa se torna um santuário invisível onde o céu repousa. Satanás odeia ambientes onde há louvor genuíno. Ele tenta sufocar a adoração usando brigas, estresse, distrações e cansaço.
Ele sabe que, quando a adoração é interrompida, a atmosfera muda. O ambiente se torna pesado, a mente se fecha, os corações se endurecem. Por isso, um dos maiores ataques do inimigo contra os lares é o roubo da adoração. Ele quer transformar os lares em locais de queixa, crítica, murmuração. Mas quando você decide levantar um altar de louvor na sua casa, mesmo em meio à dor, você muda tudo. Você transforma sua casa em um campo de guerra espiritual, onde a vitória já está declarada. Adoração é mais do que cântico, é rendição. É quando você diz: Deus, eu te adoro mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. É quando você escolhe louvar em vez de reclamar. Quando, ao invés de murmurar, você canta. Quando, ao invés de ferir, você abençoa. Essa adoração silenciosa, discreta, verdadeira, essa é a que fere o inferno, porque mostra que sua fé não depende de circunstâncias, mas de convicção, de intimidade, de uma aliança que não se quebra com o vento da adversidade. O diabo não consegue permanecer onde há adoração verdadeira. Ele não suporta ouvir um casal orando e cantando juntos, ainda que desafinados. Ele se desespera ao ver uma mãe louvando a Deus enquanto arruma a casa, dizendo: Bendito seja o nome do Senhor. Ele se afasta quando percebe que, mesmo nas lágrimas, há alguém que levanta as mãos no quarto e declara: Tu és digno. Porque onde há adoração, há presença de Deus. E onde Deus está, o mal não resiste. Você não precisa de uma banda, não precisa de equipamento, não precisa de microfone, só precisa de um coração sincero e de um ambiente disposto a se encher de louvor. Comece a consagrar cada parte da sua casa ao Senhor. Cante enquanto faz o café. Ore enquanto arruma a mesa. Diga versículos em voz alta enquanto caminha pelo quarto. Ponha louvores que edificam. Mantenha o nome de Deus sendo exaltado, mesmo sem audiência, porque o maior público da adoração é o próprio Deus, e Ele não despreza um coração rendido. Talvez você esteja enfrentando lutas dentro do seu lar, confusão, angústia, clima pesado. Antes de buscar soluções humanas, levante um cântico. Declare que sua casa é do Senhor. Não importa se há lágrimas nos olhos, que haja louvor nos lábios. Porque Deus não se impressiona com vozes afinadas, mas com almas entregues. Ele visita o quebrantado. Ele se manifesta onde há louvor. E não existe muralha, cadeia, corrente ou escuridão que resista à força de uma adoração sincera. É hora de restaurar o altar da adoração em casa, de ensinar os filhos a louvar, de transformar a sala em lugar de oração, de sentar-se com a família e cantar juntos, ainda que seja só um refrão, de começar o dia agradecendo e terminar exaltando. Quando a adoração se torna parte da rotina, o lar se enche de luz, e onde há luz, as trevas não prevalecem. Deus procura adoradores, não apenas em templos, mas em lares, pessoas que o honrem com suas atitudes, que o reconheçam em cada detalhe da vida. Porque quando um lar adora, ele se torna um território do reino. O céu se move, os anjos se aproximam, a paz se instala, o inferno se cala. E mesmo em tempos difíceis, aquele lar permanece firme, porque está edificado sobre algo eterno. Adorar a Deus em casa não é algo opcional para quem deseja viver em vitória. É essencial. É prática de guerra espiritual. É alimento da alma. É conexão constante com o trono da graça. E é a chave para manter o lar em aliança com o céu. Se há algo que Satanás quer impedir, é isso. Mas se há algo que pode transformá-lo por completo, é isso também. Por isso, não espere um culto para adorar. Torne sua casa um culto vivo. Torne cada ambiente um lugar de louvor.
e você verá que o poder de Deus não está preso a prédios. Ele habita em corações que o exaltam, em famílias que o reconhecem, em lares que escolhem adorá-lo, mesmo quando tudo diz o contrário. Porque essa adoração, essa é a que muda tudo. A santidade que mais assusta o inferno não é a que é proclamada no púlpito, nem a que se exibe nas redes sociais. É a santidade oculta, escondida nas entranhas do cotidiano. É aquela pureza vivida no silêncio, a integridade que ninguém aplaude, a fidelidade a Deus mesmo quando não há ninguém olhando. Essa santidade que nasce no secreto, que se mantém firme no lar, que resiste à tentação longe dos olhos humanos. É essa que Satanás teme com toda intensidade, porque essa santidade não é aparência, é essência. Não é desempenho, é entrega. Não é discurso, é vida. Hebreus 12:14 nos adverte com seriedade: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa palavra não é uma sugestão, é um imperativo, e ela não se cumpre apenas nos ambientes públicos, mas sobretudo nos bastidores da existência. É fácil parecer santo na igreja, diante de irmãos, com a Bíblia na mão e o cântico nos lábios. Mas a verdadeira prova de santidade acontece na casa, no corredor da alma, no olhar lançado ao cônjuge, no clique evitado no celular, no pensamento cativo à obediência de Cristo. José, no Egito, nos oferece um dos maiores exemplos de santidade discreta e poderosa. Ele estava longe da casa de seu pai, longe da cultura do seu povo, longe dos olhos de qualquer líder espiritual. Nenhum sacerdote, nenhum levita, nenhuma comunidade de fé. E ainda assim, quando a mulher de Potifar o seduziu, ele respondeu: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. José sabia que a verdadeira santidade não depende de vigilância humana, depende de um temor a Deus. E esse temor não se constrói em palcos, mas no chão da alma, onde o espírito sussurra e a consciência obedece. Quantos hoje vivem uma fé dupla? Uma santidade que funciona diante dos outros, mas que se dissolve entre quatro paredes. Um discurso que não encontra eco nas atitudes diárias. Um evangelho que se esvazia nas escolhas ocultas. E é nesse ponto que o inferno triunfa. Porque onde não há santidade verdadeira, há hipocrisia. E onde há hipocrisia, há espaço para o diabo operar. Ele não teme quem fala em nome de Deus, mas quem vive debaixo da autoridade de Deus em silêncio, com verdade, com integridade. A santidade escondida não é uma opção para os espirituais mais profundos. É chamada para todo aquele que deseja ver o Senhor. Ela se manifesta em decisões simples: desligar a TV quando o conteúdo fere a alma, manter-se fiel quando a tentação bate à porta, resistir ao pecado quando ninguém saberia se ele fosse cometido. É dizer não ao que agrada à carne e sim ao que alimenta o espírito. E esse tipo de vida gera frutos que o mundo não compreende, mas o céu reconhece e o inferno teme. Há uma geração que aprendeu a performar espiritualidade, que sabe se expressar bem, que conhece a linguagem certa, que domina versículos. Mas Deus não se impressiona com performance, Ele pesa o coração. E o que Ele busca são homens e mulheres que o honrem no secreto, que prefiram perder aplausos do que perder a presença, que amem a santidade mais do que o reconhecimento, que escolham o caminho estreito, mesmo quando todos os outros seguem pela estrada larga. Santidade é separação, é decidir ser de Deus em tudo, é não flertar com o mundo, é manter os olhos limpos, o coração puro, os lábios verdadeiros. É viver na presença do Senhor, mesmo quando a presença dele parece silenciosa. É não negociar valores, é ser fiel quando seria mais fácil ceder. Santidade é guerra. E
Essa guerra se trava dentro de casa, dentro da mente, dentro das intenções. E cada vez que você vence essa batalha invisível, o céu se alegra e o inferno é abalado. Você quer proteger sua casa? Viva em santidade. Não permita que o pecado encontre lugar dentro das paredes do seu lar. Não normalize o que fere o coração de Deus. Não aceite que a cultura dite o que entra e o que sai da sua vida. O padrão é Cristo. A referência é a cruz. A motivação é o amor eterno de Deus que nos chamou para sermos santos, como Ele é santo. E essa santidade precisa florescer no seu lar, na forma como você trata, fala, pensa, decide, reage. O diabo observa a consistência da sua vida espiritual. Ele sabe distinguir quem tem aparência e quem tem raiz. Ele respeita quem vive o que prega, quem ora e obedece, quem chora e se levanta, quem erra e se arrepende de verdade. A santidade não é perfeição sem falhas, é pureza de propósito. É uma disposição de andar com Deus acima de tudo. É se levantar depois da queda e seguir mais firme, mais vigilante, mais dependente. A santidade escondida é uma chama que não apaga, porque ela queima no íntimo, onde só Deus vê. Muitos querem dons, unção, visibilidade, mas poucos querem santidade, porque santidade exige morte, morte do ego, da vaidade, da carnalidade. Santidade exige renúncia, exige dizer não a si mesmo, ao mundo, ao pecado. Exige viver com os olhos na eternidade, com o coração no altar, com os pés no caminho estreito. Mas essa vida que move os céus, essa vida que muda lares, que transforma famílias, que abre portas espirituais, que derruba fortalezas invisíveis. O maior legado que você pode deixar à sua família não é riqueza, não é conforto, não é nome. É o exemplo de uma vida santa, um testemunho que seus filhos verão mesmo depois que você partir, uma marca de alguém que andou com Deus, mesmo nas tarefas mais simples do lar, alguém que escolheu a verdade, mesmo quando o custo foi alto, alguém que viveu o Evangelho não com palavras, mas com atitudes, com decisões, com um caráter irrepreensível. Satanás teme esse tipo de pessoa. Ele sabe que uma vida santa em casa é mais poderosa do que 1000 palavras ditas no púlpito, porque é ali, na rotina oculta, que o reino de Deus se estabelece. E quando uma casa é governada por um coração consagrado, as trevas não têm onde se firmar. A santidade que começa no quarto se espalha pelo lar e transborda na cidade. E tudo isso começa com uma decisão. Viver para agradar a Deus quando ninguém estiver olhando. Porque é nesse lugar que o céu se move. Que o Senhor visite o seu lar com sua presença santa. Que cada cômodo seja cheio de paz. Que o Espírito Santo habite com liberdade e que a luz da santidade escondida brilhe em sua rotina. Que o Deus que vê no secreto te recompense com graça, proteção e autoridade espiritual, e que a sua casa seja conhecida no céu como um lugar onde Deus reina. Amém.
under a sky where the quiet stars bow. I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea. A silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark.